Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a vir conosco nesta aventura tão linda de mergulhar nas Escrituras, de caminhar na Palavra de Deus, de ver a história da Igreja dentro da Escritura, de ver o propósito de Deus para nós até os nossos dias e daqui até o que o Senhor tem preparado em todo o futuro, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam. Estamos com o livro de Atos chegando ao final. E no programa de hoje, chegaremos bem no finalzinho deste livro, cuja história continua hoje. Veremos Paulo pregando em Roma. Paulo prega em Roma, é isto mesmo. Apesar de prisioneiro, a palavra de Deus não estava prisioneira. Vamos ver? Deixe o seu coração aberto e pronto para ouvir a voz do Senhor. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, sabemos que a história nos mostra o apóstolo Paulo chegando a Roma, depois de uma viagem muito cansativa, muito difícil, trocando de navio, porque o navio com o qual Paulo estava viajando, aquele navio se perdeu em uma tempestade. Um tufão, a tempestade, o navio se rompe e as pessoas são salvas. Tudo do navio ficou para trás. A sua carga, a sua comida, a sua riqueza e o mais importante, as vidas foram salvas. As vidas. O mais importante da vida é a própria vida. Alguém já disse que a gente só leva da vida a vida que a gente levou. Como é importante nós buscarmos a Deus em primeiro lugar. Como é importante que tenhamos a vida de Deus em nós, para que nós possamos vencer a todas as dificuldades, para que nós possamos romper, ir à frente e ver a glória do Senhor de uma maneira tão linda. Paulo chega em Roma, depois de tantas peripécias, depois de tantas aventuras, depois de tanta coisa pela qual passou, noites, dias, 14 dias sem verem as estrelas, a tempestade, o navio rompendo e Paulo chega finalmente a Roma. Ao chegar, ele convocou todos os judeus para que viessem. Ele queria conversar com o seu povo, ele queria passar para o seu povo o que estava acontecendo. E Paulo sempre começava a sua pregação em qualquer cidade que ele chegava, nas sinagogas. Ele convoca os principais dos judeus, eles vêm até Paulo, pois ele está preso numa casa, numa prisão domiciliar. Em uma casa alugada, ali está Paulo, ali está Lucas, ali estão outros companheiros de viagem, discípulos seus, discípulos do Senhor. E Paulo, então, fala com aqueles judeus. Eu vim prisioneiro desde Jerusalém até Roma. Os romanos não encontraram em mim uma causa para eu ser condenado. E eu chamei vocês para saber se o meu povo lá de Jerusalém, se os judeus mandaram alguma coisa para vocês. Eles disseram não, não chegou nada para nós até hoje a seu respeito. Mas queremos ouvir a respeito desta seita, a respeito de Jesus de Nazaré. E vamos ver então como Paulo prega, como Paulo lhes fala. Em Atos 28, de 23 a 30, nós lemos assim: Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus,
procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. Vamos parar aqui um pouquinho. Paulo, então, convocou o povo os principais dos judeus, o seu povo, para ouvir a respeito de Cristo, para ouvir a respeito do carpinteiro de Nazaré, a respeito do Cristo, Yeshua. E eles vieram na casa onde Paulo estava morando, na casa onde Paulo estava preso. Sempre havia um soldado junto com ele. Então, vieram muitos, diz aqui que vieram muitos, encheram a casa. E de manhã até a tarde, Paulo lhes falou de Jesus. Paulo mostrava para eles Jesus desde Moisés, desde a lei até os profetas. Todo o Antigo Testamento está carregado de profecias a respeito do Filho de Deus, a respeito do Messias, aquele enviado de Deus que haveria de salvar o povo de seus pecados, aquele que deveria nascer em Belém da Judéia, aquele que deveria nascer exatamente por aquela ocasião, dado ali no capítulo 9 de Daniel, aquele tempo exato em que o Cristo deveria vir, aquele que deveria ser morto em uma cruz, como está profetizado no Salmo 22, transpassaram-me as mãos e os pés, posso contar todos os meus ossos. E ali, no Salmo 22, profetizando detalhes da crucificação, dizendo, repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançam sortes. Tudo aconteceu com exatidão, nos mínimos pormenores. Tudo aconteceu. E Paulo estava então mostrando Jesus dentro das Escrituras, que convinha que o Cristo padecesse, que convinha que ele fosse crucificado, que convinha que ele derramasse o seu sangue na cruz para remir o homem, para perdoar o homem, para trazer o perdão para toda a humanidade. Paulo falou de Jesus. Paulo anunciou a salvação. E o texto nos diz que uma parte creu. É sempre assim. É como lá na cruz, Jesus ao lado daqueles dois malfeitores, um creu e o outro permaneceu incrédulo. Um foi salvo, dizendo, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O outro partiu para o inferno, partiu para a condenação, partiu condenado, porque rejeitou o perdão de Jesus. Rejeitou reconhecer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o único capaz de salvar o homem, de lhe conceder a vida eterna. É preciso que você faça essa decisão tão importante. A gente não pode ficar em cima do muro, não pode ficar, eu creio, mas não confio, não me entrego. Crer é se entregar. Crer é dizer, Jesus, tu és o meu Senhor e o meu Salvador. E ali então, naquela casa, naquele dia, naquele sábado, houve o grupo dos que creram, um grande grupo, e o grupo dos que rejeitaram. E continua dizendo a palavra, e havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas coisas. Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando vos disse, vai a este povo e dize-lhe, de ouvido ouvireis e entendereis, e não entendereis. Vendo, vereis e não percebereis. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração
e se convertam e sejam por mim curados. É muito forte esta palavra do profeta Isaías. Ele disse que o povo de Israel haveria de ouvir com seus ouvidos, mas não entenderia. Veriam com seus olhos, mas eles não perceberiam. E foi isso que aconteceu. Jesus ali presente, Deus presente, Emanuel entre o seu povo, falando das coisas preciosas de Deus, falando do reino de Deus, trazendo uma ética de vida superior a tudo que os judeus já haviam ouvido, ou visto, ou entendido. Jesus, Yeshua de Nazaré. Jesus, o filho de Davi, nascido em Belém. Jesus, o filho prometido, nascido, concebido por uma virgem, que recebeu o anúncio da vinda do Filho de Deus ao mundo através de um anjo. Jesus, que foi salvo da morte, da matança que Herodes fez das criancinhas de 2 anos para baixo, de acordo com a data, a época em que apareceu a estrela nos céus, a estrela de Belém, a estrela de Jesus. E os magos vieram e proclamaram a sua rendição, a sua adoração ao recém-nascido Rei dos Judeus. Jesus, Jesus que levava sobre si o cumprimento de toda a profecia. Seria impossível que ele conseguisse trazer sobre si todas as profecias a respeito do Messias. O que acontece é que as profecias da primeira e segunda vinda estavam juntas. A primeira vinda como Salvador, a segunda vinda como Senhor e Juiz. Mas ali, quando aqueles judeus ouviram de Jesus, um grupo creu, um grupo se entregou, um grupo abriu o coração, um grupo teve a sua vida transformada e cheia da paz do Senhor. Mas o outro grupo não creu e se fechou. Paulo então disse: tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios e eles a ouvirão. Ditas estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam. E assim termina o livro de Atos dos Apóstolos. Ele não termina com uma palavra de amém. Ele não termina nem mesmo contando o final da história de Paulo. O que aconteceu depois disto, como que Paulo ainda pregou, ainda saiu ali de Roma, ou retornou, como ele foi martirizado por Nero, foi decapitado ali em Roma. O livro de Atos não conta o finalzinho da história de Paulo. Não fecha a história da igreja, mas deixa em aberto o livro de Atos. Em aberto porque Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, Atos da Igreja continuam hoje e até a vinda do Senhor Jesus. Estamos aguardando a vinda do Senhor. Paulo, ele pregou e ele alugou uma casa e recebia as pessoas na sua casa. Ele não podia agora sair porque estava prisioneiro, mesmo que em domicílio. Ele não podia sair. E então recebia as pessoas na sua casa. E ali ele falava de Jesus. E ali ele impunha suas mãos. E ali os sinais de Deus aconteciam. E ali as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. E ali elas entendiam o plano de Deus para cada um de nós. Você já entendeu o plano de Deus para a sua vida? Você já entendeu que Jesus é o Salvador e que Ele quer perdoar os seus pecados e te dar um novo coração, uma nova vida? Você gostaria de receber esta paz, esta salvação? Gostaria de ter a certeza de que o seu nome está escrito no livro da vida e partir em total segurança daqui? Gostaria?
Então eu te convido a orar. Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe aí onde você está e ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração e te convido, Jesus, vem morar em mim, vem habitar em mim, vem me ensinar a fazer a Tua vontade, a andar nos Teus caminhos, a fazer aquilo que Tu queres. Vem, Senhor, lavar-me completamente e dar-me um novo coração. Eu me entrego a Ti, com tudo que sou, com tudo que tenho. Enche-me, Jesus, do Teu Espírito Santo. Enche-me da Tua doce presença e ajuda-me a caminhar em sabedoria, em vida eterna. Caminhar levando outros ao conhecimento do Senhor. Ajuda-me a viver para a Tua glória e para o Teu louvor. Eu me entrego a Ti, corpo, alma e espírito, totalmente ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí, que você possa viver para a glória do Senhor, andar em sua presença e se alegrar neste Deus maravilhoso. Cumpra a palavra de Deus, leia a Bíblia, ore diariamente. Não se esqueça de orar pelo nosso país, pelo Brasil. E até o nosso próximo encontro, no próximo programa, quando aqui estaremos compartilhando a palavra de Deus, compartilhando com você as Escrituras, levando Jesus até os confins da terra. Até o nosso próximo encontro, aqui na Rede Super. Até lá!